Em 2020, os arquivos nacionais dos Estados Unidos foram acusados de alterar uma imagem que eles tinham em posse de 2017. Isso foi e é um grande problema, porque o objetivo do arquivamento de dados é preservar as informações para sempre. A Aeroweave é um projeto de cripto que visa arquivar as informações de modo imutável. No ano passado, esse projeto realizou parcerias com os principais projetos de criptomoedas para armazenamento permanente de seus históricos de dados. E ele vem aumentando essas parcerias ao longo dos últimos anos. Hoje eu vou explicar um pouquinho com vocês sobre o que é a Aeroweave, por que eu acredito que ela está no caminho certo aí para se tornar um dos principais projetos de criptomoeda e porque eu especulo que ela pode se beneficiar aí com o demerge do Ethereum, tá? Seja muito bem-vindo ao canal Revolução Cripto. Meu nome é Guilherme Valério e nesse canal eu trago análises semanais de diferentes projetos cripto, buscando cada vez mais tornar a Revolução Cripto uma realidade. Se você gostar desse tipo de análise e quiser estar aí atualizado das novidades, vou te pedir um favorzinho, não esquece de se inscrever e ativar o sininho aí para ficar ligado, tá bom? Antes da gente ir para o vídeo, um pequeno disclaimer. Meu canal tem intuito educacional apenas e não se trata de forma alguma de uma recomendação de investimento. Portanto, faça sua própria análise. Sem mais delongas, vamos embora para o vídeo começar a entender um pouquinho mais sobre o que é a Aeroweave. Caso o nome Aeroweave seja novo para você, aí vai o que você precisa saber. A Aeroweave foi fundada em 2017 pelos cientistas de computação Sam Williams e William Jones, e foi construído pela empresa de software chamada Minimum Spamming Technologies. O ecossistema da Aeroweave é verificado pela Open Web Foundation, um acelerador e incubador de projetos da Aeroweave que presumivelmente é operado pela Minimum Spamming Technologies. A Aeroweave levantou 22 milhões de dólares em vários ICOs em 2017, 2018, 2019 e 2020, e a sua mainnet foi lançada em junho de 2018. Um fato interessante é que o lançamento da Aeroweave foi no aniversário de publicação do famoso romance distópico de George Orwell, em 1984. Isso é porque lutar contra o totalitarismo aterrorizante descrito no livro é uma das razões pelas quais a Aeroweave foi fundada. A Aeroweave espera conseguir fazer isso que mencionei na introdução, arquivando todo tipo de informação para sempre de uma forma que não pode ser modificada. Os criadores da Aeroweave argumentam que essa preservação permanente do passado é primordial para evitar que os cenários de 1984, do totalitarismo e da censura surjam no futuro. A capacidade de armazenar informações por um período de tempo indefinido com um único pagamento é o que torna a Aeroweave diferente de outras criptomoedas de armazenamento descentralizado, que empregam um modelo Pay as you go. Isso só é possível por causa de toda a arquitetura única e sua economia elaborada. Em contraste com todas as outras criptomoedas, a Aeroweave não usa uma blockchain própria. Ao invés disso, ela usa algo chamado de Blockweave, para incentivar mineradores em sua rede para armazenar o máximo de informações possível pelo maior tempo. Para minerar com sucesso um bloco e receber rewards de blocos, mineradores são requisitados a mostrar que eles estão armazenando dados que faziam parte do bloco anterior, bem como outro bloco selecionado aleatoriamente e chamado de bloco de recall. Tá? Se um minerador não consegue provar que ele tem os dados do bloco de recall, ele não vai receber recompensas de mineração. Isso incentiva os mineradores a armazenarem o máximo possível de informação, mesmo que não sejam teoricamente obrigados a fazer isso, porque eles correm o risco de não receber as recompensas do bloco se eles não o fizerem. Esse consenso único é chamado de Succinct Proof of Random Access, ou SPORA, e usa uma combinação de fatores como a capacidade de armazenamento, a velocidade da internet e o poder de computação para determinar qual minerador consegue minerar qual bloco. Outro fato interessante é que a Spora aproveita o consenso da Monero, o RandomX, como possível processo de seleção, e o cofundador da Aeroweave, o Sam Williams, realmente ajudou a desenvolver esse consenso da RandomX. Tá? Não está totalmente claro o quão lucrativo é a mineração de tokens AR, tá? O token da Aeroweave, embora seja lucrativo o suficiente para ter atraído quase 1.200 mineradores em torno do mundo. Para garantir que os mineradores da Aeroweave sejam devidamente compensados no futuro, previsível, apenas uma parte do Aeroweave que é paga aos mineradores pelo serviço de armazenamento de dados
são acessíveis imediatamente. O resto é colocado em uma espécie de Treasury on-chain, chamado de Storage Endowment, que gradualmente libera esses tokens AR conforme o tempo passa para garantir que os mineradores da Arweave sempre estão ganhando o suficiente para cobrir os seus custos, tá? O custo de armazenamento permanente da Arweave que temos é calculado com base na suposição de que o custo do armazenamento de dados vai diminuir ao longo do tempo, por causa de melhores alternativas tecnológicas aí que a gente tem, tá? O protocolo Arweave assume que o custo de armazenamento de dados diminuirá a uma taxa muito mais lenta do que o atualmente é projetado, para ele ficar do lado seguro da curva, e ele usa um cronograma de 200 anos para o cálculo do custo do armazenamento. No momento, custam cerca de $7 de Arweave para armazenar aproximadamente 1 GB, tá, de dados. Isso é muito mais do que se gasta em uma solução descentralizada ou centralizada, porque você está pagando pelo armazenamento de dados permanente, tá? Além de se tratar de um único pagamento. Se tudo isso não fosse incrível o bastante, a Arweave é compatível com contratos inteligentes. Os dApps da Arweave são descentralizados e permanentes. Todos os dados e aplicativos armazenados podem ser acessados por uma simples pesquisa Google e seu bloco Weave pode processar até 5.000 transações por segundo. Tá? Isso é um breve resumo aí do que é o projeto da Arweave e para efeito de vídeo eu não vou me estender muito nessa parte para não ficar muito longo, tá bom? Pessoal, agora eu vou explicar para vocês o porquê que eu especulo aí que a Arweave pode se beneficiar do demerge do Ethereum, tá? Lembrando que isso é uma especulação, mas eu vou mostrar para vocês o racional por trás, tá bom? Bom, em um artigo de dezembro, o blog do projeto do Ethereum forneceu um post do Vitalik Buterin sobre o roadmap após o demerge do Ethereum, tá? Aqui a gente tem uma imagem aí do evento. Nesse post, o autor do blog verificou algo extremamente importante. Depois do Ethereum transacionar para Proof of Stake, incluir o sharding e introduzir o Zero Knowledge Proof, o Ethereum excluirá essencialmente todas as transações com mais de 1 ano, tá? Como parte de um processo que vai ser conhecido como The Purge. A justificativa para esse processo The Purge é que excluindo todos esses dados de histórico de transação, vai tornar o Ethereum mais rápido e mais descentralizado, tá? Mas como o autor do artigo aponta, é importante armazenar o histórico do Ethereum em algum lugar. E por isso surgiu uma proposta de melhoria em andamento no Ethereum, que é a AIP 4444, pertencente ao The Purge. Os autores da proposta ressaltam a possibilidade de armazenar o histórico completo de transações do Ethereum em dispositivos descentralizados de armazenamento, como o Interplanetary File System, ou IPFS. O problema é que o IPFS não promete arquivamento permanente da mesma forma que a Arweave faz, e não tem os incentivos financeiros adequados para o armazenamento. Ou seja, não faria mal armazenar o histórico completo de transações do Ethereum em mais de uma solução descentralizada. Com isso, é muito possível especular que o Ethereum possa solicitar a Arweave para armazenar seu histórico completo de transações quando o The Purge entrar em vigor. Logicamente, isso no futuro. Isso tudo, caso ocorra, pode criar uma demanda insana pelo token da Arweave, o AR, e observe que o Sean Williams ele realmente participou aí do ICO do Ethereum usando o Bitcoin que ele tinha na época para participar. Tá? Então existe uma chance, dado que ele tem as conexões necessárias para fazer isso acontecer. Tá bom? Bom, agora para a parte favorita de todos, as minhas preocupações. Minha primeira preocupação se refere à questão da adoção da Arweave, tá? Não tem sombra de dúvidas que ela está fechando parcerias com diversos projetos e ela vem ganhando força nesse front. Mas de acordo com o Depps Explorer, não parece que temos muitas interações de pessoas comuns, tá? Os dois extensores de navegadores mais populares, eles só têm 30.000 downloads combinados. Não é ruim dado o tamanho do projeto, mas também não é excelente. Isso se relaciona à minha segunda preocupação, que é os Archive Robots, ou seja, bots, que parecem estar tendo na Arweave, tá? Com base em alguns relatos, foram notados um aumento significativo no tempo de upload de informações de dados para a Arweave no último mês. Os bots estão em pleno vigor desde a invasão da Rússia na Ucrânia. Agora, para ficar claro, isso é uma coisa muito boa, pois traz mais dados ao projeto, mas eu temo que eventualmente haverá tantos bots que tornará tudo que temos inutilizável para pessoas comuns, potencialmente até mesmo os projetos de criptografia que se integrem a ela. Acredito que isso provavelmente acontecerá, independente se há uma crise internacional ou não. Minha terceira preocupação é a questão da regulamentação.
O CEO, o Sam Williams, foi questionado recentemente sobre como ele pode estar em conformidade com as leis em certas jurisdições, principalmente se ele estaria suscetível a pedido de organizações grandes para se enquadrar em certas diretrizes. A última coisa que o Sam quer é que a Airweave acabe na lista marcada de governos ao redor do mundo, especialmente se o projeto estiver chegando para armazenar esses dados disponíveis publicamente. De exemplo, a gente pode ter a Tornado Cash, que foi recentemente banida, com devs sendo presos, tá? Também não pude deixar de notar que a Airweave tem sido agressiva nos seus esforços de descentralização, e eu acho isso muito positivo. Novamente, eu suspeito que isso tem a ver com a questão da regulamentação, desta vez relacionados à questão de listagem e exchange de criptomoedas nos Estados Unidos. Com tudo o que disse, embora essas preocupações aí não sejam tão preocupantes, o que é importante é que a Airweave viu uma adoção séria e está na posição perfeita para se estabelecer como um dos principais projetos de cripto no mercado. Eu realmente acredito que eventualmente a Airweave se tornará a espinha dorsal não apenas de todos os aplicativos descentralizados, mas também dos antigos históricos de blockchain de diversas criptomoedas. E quando isso acontecer, eu acredito que o token AR pode se valorizar muito, tá? Termino minha análise por aqui, espero que vocês tenham gostado e se gostarem, não esquece por favor de se inscrever no canal e se possível de deixar o like, tá bom? Vou terminar minha análise da Airweave por aqui, espero do fundo do coração que vocês tenham gostado, agradeço o tempo de todos e até a próxima.